Olá, gente, bom dia. Como vão todos? Beleza? Tô aqui com meu chapéu do cangaço, né? A caráter, bem a caráter, à vontade no meu espaço. Ao fundo aqui, se vocês deram uma olhada aqui, é um pouco de minha estante de livro, né? Enfim, vamos lá. Vou passar para vocês aqui aos grupos de Revolução Industrial o que vocês têm que apresentarem no dia, né? Aqui é o nosso momento virtual de orientação em que estarei mostrando para vocês a espinha dorsal que vocês têm que apresentar. Aquilo que eu falei, né, há um tempo sobre a pista de avião e depois dessa pista, né, o avião tende a decolar e o decolar de vocês é o que vocês trazem de outras leituras, de outro texto, de vídeo, etc e tal. Bacana? Então vamos lá. Essa primeira tela que vocês estão vendo aí é onde eu vou apresentar sobre a Revolução Industrial. Então, fique ligado, beleza? Então, antes de mais nada, né? O conceito de Revolução Industrial, que é uma expressão estabelecida pela tradição para nomear os acontecimentos que, a partir do século XVII, modificaram de forma brusca a vida da sociedade humana, dando forma e vigor à sociedade industrial que conhecemos. Marca a etapa decisiva de transição de um esquema incompleto pré-capitalista para um estado em que as características fundamentais do capitalismo se impõem. Ou seja, a revolução é um modo brusco, né? É um acontecimento que ele, ele se transforma abruptamente, rápido. Isso é uma revolução. E no caso aqui, é essa transformação no campo da indústria. Beleza? Então, o que nós vamos ver, na verdade, é isso, né? É essa transformação no campo da indústria. Né? E que vai afetar todo mundo, né? No campo da indústria, que eu quero dizer, no campo do trabalho, né? É uma revolução no campo do trabalho, no viés capitalista. Vamos lá. Aí vem David Hume, né? Que expressa essa frase, né? Avareza, que foi tão combatido durante a Idade Média, né? A pessoa que é avaro, que tem avareza, né? Avareza, o estímulo da indústria, né? Então, é, é, estimular, se voltar para a indústria é uma busca constante, né? É um avaro. Bom, vamos lá. O primeiro ato que nós temos que estar ligado é na aula anterior, né? O grupo apresentou sobre o iluminismo, tá? E uma das características do iluminismo é o liberalismo. E que é o que nós vivemos, né, nesse século XXI, no chamado neoliberalismo, quer dizer, o novo liberalismo, muito mais forte do que esse. Tá? Então, o liberalismo, o que é? Ele tem como característica, né, o individualismo, a limitação do poder do governo, né? Quer dizer, o governo não pode estar se metendo em tudo, tá? Uma ideia até de Estado mínimo, futuramente a gente vai ver isso. A propriedade privada, tá? Quer dizer, apropriada das ferramentas, né? E dos meios de trabalho. O livre mercado, tá? O Estado de Direito, né? A ideia de igualdade perante a lei, tá? Então essa são características do liberalismo que vai ser a mola propulsora para esse desenvolvimento na indústria, né? Esse desenvolvimento na forma de trabalhar. Bom, fase da Revolução Industrial. A primeira fase ela vai de 1750 até 1850, tá? Que é o período chamado, essa fase ela tem como característica a indústria têxtil, a indústria de vapor, o telégrafo e o transporte. A segunda fase vai de 1850 a 1945, antes do início da Segunda Guerra Mundial, que é a indústria petroquímica e a eletricidade. E a terceira fase, que é de 45 até hoje, a nanotecnologia, a informática, a energia atômica, espacial, e aí vai, né? O que vem acontecendo atualmente. Então são essas três fases. Tem outros intelectuais que conceituam, né, quarta fase, quinta fase, e aí vai. Tá? Mas nós vamos nessa orientação, vamos estar presos
né, a esse primeiro momento, né, histórico, que foi a primeira fase, que vai de 1750 a 1850, beleza? Bom, aqui a gente pode ver um pouco, né, um mapa conceitual, tá? Para a gente entender algumas características que a gente vai ver adiante. Então, no início aqui, nós temos a Inglaterra, né? É lá que ela vai ser o berço, o pioneiro, a gente vai entender por isso, tá? Ela, no momento que vai favorecer ela é com cercamentos, né? Aqui é o momento do campo, tá? O campo ele vai ser cercado, a apropriação da terra aqui, e isso aqui vai fazer com que haja um aburguesamento da aristocracia, tá? Vai haver uma relação capitalista no campo, muita gente vai, vai ter um êxodo rural imenso, e o fim da propriedade comunal, né? Uma propriedade de território de todos. Então, o cercamento vai propiciar, né, o domínio da terra nas mãos de uma aristocracia rural, burguesa, tá? Esses cercamentos aqui, por causa do êxodo rural, né, vai haver aqui uma liberação de mão de obra. Tudo vai convergir para a indústria. Ou seja, né, as pessoas do campo vão ter que ir para as cidades e trabalhar nas fábricas, tá? Muito bem. E do lado de cá, né, esse processo da Inglaterra se tornar a pioneira tem muito a ver, tá, com a Revolução Burguesa na Inglaterra, chamada Revolução Gloriosa, em que, por um bom tempo, historicamente falando, né, há uma luta entre reis católico, protestante, até mesmo anglicano, né, depois vai surgir uma religião propriamente inglesa, né, o anglicanismo, até se chegar um momento em que quem vai mandar, na verdade, é o parlamento, é o sistema parlamentarista. Então essa Revolução Gloriosa vai dar isso, né? Vai dar esse poder aqui ao governo, né, parlamentar, governo burguês parlamentar. Então, através da Revolução Gloriosa, teve o ato de navegação, supremacia naval da Inglaterra nos mares, né? Tá aqui desenvolvimento naval. Há um parlamento burguês, portanto, o pensamento é de comércio, por isso que eles vão desenvolver o comércio. Então há um parlamento que pensa de forma objetiva e desenvolvimentista econômico, tá? Por isso que o desenvolvimento é através do comércio, tá? E isso vai fazer que haja acúmulo de capital. Havendo acúmulo de capital, a Inglaterra fica rica, tá? E tendo dinheiro, então tem todo um processo para você desenvolver as fábricas, a indústria, tá? E esse processo de comércio na Inglaterra, né, ele vai ser levado, né, vai exportar aos consumidores do mundo todo, né? Então, acesso ao mercado consumidor mundial. Então, esse aqui é um heredograma rapidinho para te entender, né? Todo o processo da Inglaterra, né? Que por que ela vai ser pioneira, né? Tem a ver com cercamentos, tem a ver com campo e tem a ver com o processo político, né? Político há um bom tempo antes dos ingleses construindo o seu parlamento. E aqui no sistema parlamentarista, você já sabe, quem manda, né, é o primeiro-ministro, né? Só tem um rei como figura decorativa. E o primeiro-ministro, junto com os parlamentares, é que vão pensar o país, pensar todo o processo de governança. Vamos adiante. Bom, a divisão que a gente pode ter é o seguinte, tá? A Revolução Industrial costuma se dividir em 3 fases, que eu já falei anteriormente. Na primeira, que se estende de meados do século XVIII a meados do século XIX, tá? Está restrita à Inglaterra, então foi lá. Essa primeira fase é estritamente inglesa e é marcada pela máquina a vapor, o carvão mineral, a indústria têxtil, a metalurgia do ferro e a ferrovia. Então essa aqui são as características da primeira fase da Revolução Industrial. A segunda fase, né, que se estende de 1860 até o início do século XX,
vai se espalhar pela Bélgica, França, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. E tem como característica a produção de aço, o motor, combustão interna, energia elétrica, petróleo, automóvel e avião. E a terceira é a partir de 1960, né? De outros, nós vimos lá atrás, bota 45, então essas datas elas sempre variam. E a base tecnológica dessa nova etapa vai ser a microeletrônica, computação, comunicação, robótica, biotecnologia, química fina, materiais leves, ultrafinos, condutores e aí vai. É o que nós vivemos atualmente. Então, é esse primeiro momento aqui que a gente vai navegar e compreender a primeira fase da Revolução Industrial. Portanto, a Inglaterra, como eu falei, ela foi a pioneira porque houve um acúmulo de capital, né? E aí vai gerar riqueza. Como eu já falei, há um fortalecimento da burguesia, né? Um parlamento forte, tá? Uma criação de um mercado consumidor, né? Não só lá, mas fora da Inglaterra, muitos irão comprar o que é produzido pelos ingleses, né? Irão comprar os produtos industrializados. Né? Vai ter um fortalecimento do liberalismo que eu falei lá atrás, né? E há muito lá na Inglaterra, né? Na verdade, existiu muito lá matérias-primas, né? O próprio carvão, em abundância, serviu muito para a Inglaterra. E, claro, houve em abundância lá, né? A mão de obra, né? Uma mão de obra que favoreceu aos ingleses desenvolverem seu comércio de fábrica, tá? Muito bem. Bom, na base está a Revolução Inglesa. Depois de derrotar a monarquia, a burguesia vai expandir os mercados por meios pacíficos ou militares. Depois da derrota da invencível armada espanhola, dos atos de navegação, da Guerra dos 30 Anos e do Tratado de Mente com Portugal, os ingleses tornaram-se hegemônicos no comércio internacional. Isso mesmo, gente, né? Todos esses processos aqui de guerra, como ele fala, a expansão ela foi tanto através, né, de um comércio tranquilo, entre aspas, como forçado, né? Porque ela tinha esse poder naval, né? Então, a invencível armada, né, inglesa vai derrotar a invencível armada espanhola, que a gente já estudou até aqui quando nós falamos sobre a União Ibérica, né? Os atos de navegação, quer dizer, só vai poder navegar pelos mares europeus os navios ingleses. E aí é que durante a batalha com Napoleão, ele se quebra, né? O Napoleão, porque não vai poder mais quebrar esse pacto colonial e fazer o comércio na ótica francesa. Os atos de navegação veio para quebrar com essa ótica em que quem navega, quem pode só navegar pelos mares europeus, são os navios de origem, né? De origem, e no caso, navios também ingleses, tá? A Guerra dos 30 Anos entre a França e a Inglaterra, né? Foi também muito positivo para os ingleses, né? Os franceses vão ter que perderam muito território, né? Teve que pagar indenização de guerra e vai fortalecer ainda mais a Inglaterra. Com isso, ela se torna a primeira do mundo, né? Depois que derrota a França, ela se torna a primeira do mundo. E só vai perder essa hegemonia a Inglaterra, meu povo, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E o Tratado de Mentium, que foi feito justamente com Portugal, né? Que o Brasil tem que se sujeitar a esse tratado aí, ou seja, praticamente não existia imposto tarifário. Todos os produtos chegavam no Brasil praticamente com imposto pequeniníssimo. E nós éramos obrigados a comprar tudo da Inglaterra. O processo dessa urbanização brasileira, principalmente no começo das ferrovias, vieram tudo dos ingleses, tá bom? Então nós compramos tudo, de patins, de ferro, de estrada de ferro, de máquina a vapor, de máquina a vapor não, de máquina máquina de ferrovia, né? Trem de ferro, né? Tudo veio da Inglaterra, tá?
Então, com isso aí, os ingleses vão se tornar realmente hegemônicos, uma grande potência internacional, ok? Bom, a primeira indústria a se mecanizar foi de algodão, lá na Inglaterra, né? Por quê? Porque eles tinham esse comércio de algodão, já com os Estados Unidos, com o Brasil, aqui no Brasil, né? Lá no Maranhão, muito, o norte do Brasil, produzia muito algodão para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, que foi colônia inglesa, né? Fazia esse comércio com, com a Inglaterra. E a Índia também, tá? Então, então, esse é o setor que vai primeiro se mecanizar da indústria de algodão, de fazer o que? Tecido, né? Fazer confecções. Bom, tecidos leves ajustaram-se ao mercado tropical. 90% ia para o exterior e isso representava metade de toda a exportação inglesa, né? Portanto, as colônias foram decisivas para a arrancada industrial, contribuíram com matéria-prima, né? Capital e consumo. Perfeito. Outro item que gerou muito capital foi o tráfico de escravos, que eu já falei também para vocês, né? O quanto a Inglaterra já lucrou com o tráfico negreiro, né? Há séculos e séculos, né? Outra coisa é o comércio com metrópoles europeus, também foi uma fonte de capital, através de acordos comerciais vantajosos para os ingleses, como os efeitos com Portugal, né? No caso aqui, que já falei, né? O Mention. E aí, isso possivelmente metade do ouro brasileiro foi parar nos bancos da Inglaterra, né? Esse tratado em que Portugal tinha que pagar os ingleses através de ouro, né? Portugal comprava da Inglaterra todos esses produtos industrializados, pagava com ouro. E onde é que a Inglaterra tem ouro? Das suas colônias. Então, muito do ouro brasileiro foi para lá. E olha que coisa, havia mais de 700 bancos em 1790, né? Isso na Inglaterra. O dinheiro era barato para os empresários, ok? E agora o campo, né? Que eu falei lá atrás, a questão dos cercamentos. Cercamento é cercar mesmo, né? O campo era comum a todos, né? Não tinha praticamente divisas. Passa agora a ter esse cercamento, essas secas e terem donos, tá? Então, o cercamento dos campos era um fator que desde o século XVI já havia produzido o fim das terras comunais medievais. Os camponeses foram expulsos de suas terras e obrigados a trabalhar como empregados da pequena nobreza ou migrar para as cidades. Lá no século XVIII, ocorreu um novo cercamento, gerando imensas massas de despossuídos de terra e ferramenta, despossuído de casa e despossuído de proteção. É o proletariado, aquilo que Marx vai chamar de proletariado, né? É o que não tem nada. Os camponeses deixaram de ser, a um só tempo, agricultores e artesãos, tornando proletários rurais. E a consequência? Diminuiu a oferta de trabalho na indústria doméstica, né? Todos queriam trabalhar nas fábricas. No momento que ganhava impulso o mercado, tornava-se indispensável adotar novas formas de produção capazes de satisfazê-lo. A proletarização abriu o caminho para o investimento de capital na agricultura, do que resultaram a especialização da produção, o avanço técnico e o crescimento da produtividade. Ou seja, os donos das terras vão investir nas terras. E as terras agora vão ser extremamente produtivas. Alimento vai ser, não vai ser mais um problema nesse momento histórico. Claro, para quem possui. Os despossuídos vão ficar passando muita fome. Então, isso tudo, esse benefício no campo, o que vai acontecer? A população vai crescer, né? Porque o índice de natalidade diminui, o mercado consumidor também vai crescer, a gente para comprar, né? E vai sobrar mão de obra para os centros industriais. Quer dizer, vai sobrar pessoas para trabalharem na indústria. Por que a Inglaterra ela foi a pioneira? Porque ela teve essas condições favoráveis, né? Como eu falei, houve uma consolidação da monarquia parlamentar, né? Quer dizer, há um parlamento que se preocupa com o capital, né? A questão do cercamento de campos, que eu também já falei. O êxodo rural vai favorecer, né? As pessoas vão ser uma mão de obra barata, né? E desprotegida, chamado proletariado,
o exército industrial de reserva, que Marx falou tanto isso, né? Quer dizer, o povo é tão desgraçado e miserável que se torna um exército à mercê da indústria, né? Se a gente trazer para hoje em dia, isso existe muito, né? Muitas pessoas todos desempregados aí e não escolhem onde trabalhar, querem trabalhar. Isso é um exército de miseráveis. Modernização do meio rural, que eu acabei de falar, né? Com a transformação das fazendas em unidades capitalistas. E disponibilidade de recursos naturais como ferro e carvão. Ok. A mecanização, né? Bom, durante muitos séculos, a ciência esteve separada da técnica. Os aperfeiçoamentos das ferramentas de trabalho eram resultante de descobertas técnicas feitas ao acaso, sem ligação com a investigação racional aplicada à prática. Então, historicamente falando, né, esse aperfeiçoamento das ferramentas de trabalho eram feitas, aconteciam de forma pelo acaso, ninguém se preocupava em desenvolver isso. Agora, a união de técnica e a união da técnica e da ciência começou a acontecer em resposta desde a época das viagens marítimas do século XV e XVI. Então, esse comércio passou a exigir objetos fabricados em grande quantidade, né? Viajar, o navio precisava ser potente, né? Serem instrumento de navegação forte, robusta, potente. Então, é nesse momento aí que a indústria ela vai se voltar mais, né? Essa mecanização para que haja um transporte, haja um transporte que leve esse desenvolvimento, né? Que leve a um tempo mais rápido, mais preciso e também que seja mais barato, né? E que tenha menos mão de obra, tá? Obrigando a indústria artesanal a se transformar em manufaturas. Esse é o primeiro momento, né? Sai do artesanato para um trabalho mais manufaturado. Um trabalho feito através de oficinas, né? Se organizam em oficinas estabelecidas sob a direção de um capitalista que impunha a divisão do trabalho, tá? Então, esse primeiro momento foi esse, saiu dessa indústria artesanal para um momento de manufatura. Uma coisa curiosa aí, veja como foram desenvolvendo as coisas. Em 1733, John Kay inventa a lançadeira volante. Aumentou a capacidade de tear essa máquina aí. Começou a faltar fios produzidos na roça. Depois, em 1767, James Hagever inventou a spinning jenny, que permitiu o quê? Fiar até 80 fios de uma vez, mas era finos e quebradiço. E esse Richard Arkwright inventa a water frame, movida a água, econômica, mas produzia fios grossos. E em 1789, Samuel Crompton inventa a mule, a junção das duas anteriores, fios finos e resistentes, passaram a sobrar fios. E em 1785, Edmond Cartwright inventa o tear mecânico, corrigindo o desequilíbrio. Então esse foi um momento em que a ciência, né, os cientistas, eles começaram e com todo o financiamento, né, dessa burguesia, tá? Precisa ter dinheiro para isso, começaram a pesquisa. Anos após anos as coisas foram se desenvolvendo, melhorando, aperfeiçoando. Isso é tecnologia, né? Isso é um momento de industrialização. Então seria bom vocês fazerem uma pesquisazinha sobre essas invenções aí, essas pessoas, tá? Seria bom de ver as imagens dessas invenções para vocês perceberem como foram avançando as coisas. Para mover o tear mecânico era preciso uma energia motriz mais constante que a hidráulica, à base de roda d'água, né? A água era mais forte e abundante. Em 1781, James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor.
Engenho já pensado durante anos por Da Vinci. Ele chegou ao ponto fundamental de toda a concepção maquinal dali por diante. Chegou a máquina de movimento duplo, com biela e manivela, que transformava o primeiro linear do pistão em movimento circular, adaptando-se ao TA. Para aumentar a resistência das máquinas, a madeira das peças foi substituída por metal. Isso estimulou o avanço da metalurgia. É isso, gente, né? Ano após ano iam substituindo aquelas coisas arcaicas e antigas por coisas novas e mais fortes, né? O ferro foi isso aí. A metalurgia foi fundamental nesse momento. A siderurgia foi desenvolvendo simultaneamente aos inventos, causando forte impacto no processo global de industrialização. Olha o carvão aqui, né? Grandes suprimentos de carvão tornaram-se necessários. A máquina a vapor permitiu o maior rendimento nas minas, né? A produção de carvão, suprimento da expansão industrial britânica, elevou-se de 16 milhões de toneladas em 1814 para 65 milhões em 1856. Então veja como se produziu tanto carvão, né? E como o carvão foi necessário para esse momento da industrialização inglesa. No setor de transporte, como é que a gente percebe isso? As locomotivas, né? Máquinas a vapor substituíram os cavalos como fonte de energia. E as estradas de ferro começaram a surgir a partir da década de 1820. A construção de estrada de ferro teve grande impulso a partir do século XVIII. Isso chega aqui, né? Chega aqui no Brasil, chega aqui no sul da Bahia, né? Chega na Bahia. Né? As ferrovias eram construídas aí, né? Vindo da Inglaterra. Porque aqui a gente não produziu. O Brasil não produz, gente. A gente compra, né? É por isso que a gente fala tanto na questão de um país que olha a educação, que olha a pesquisa, né? Que olha a ciência, que faça investimento na educação. Porque só se um país evoluído no sentido da educação e da ciência é que você vende o que você produz e não compra. Então, este é um país que se compra. Está aí porque a Inglaterra, né, ela foi pioneira. E o barco a vapor. Né? Ocorre grande surto de barco a vapor na Europa e nos Estados Unidos, e com eles a abertura de canais de navegação e ampliação dos mercados. Ainda falando das comunicações, aliás, na esfera das comunicações. Com as novas estradas de ferro, as vias fluviais, né, os rios, a velocidade alcançada pelas máquinas de transporte, as comunicações viveram verdadeira revolução. As postagens ficaram mais baratas e o telégrafo veio realizar uma comunicação tão rápida quanto possível. Né? Então, aquela informação que era feita através e somente das cartas passa agora a serem através, né, de telégrafo, né, enviada através de telégrafos. As cartas, a comunicação era muito rudimentar na época. Você tinha que dar um portador, que o próprio portador que ia entregar, enfim, e só através dos meios fluviais, né? Não se pensava e nem sentia essa coisa das comunicações, tá? E nesse caso aqui que vai surgir o telégrafo, né? Bom, e já que nós estamos falando desse processo capitalista, né? Entender essa característica desse capitalismo, né? O capitalismo tem como fonte um progresso técnico continuado, não para, capitais mobilizados para o lucro, separação mais clara entre burguesia e o proletariado, quer dizer, burguesia é quem possuidor dos bens de produção, né? E o capitalismo, propriamente dito, ganhou forma e vigor com a grande indústria, né? Esse momento agora que a gente pode falar que o processo capitalista ele ficou adulto, né? Aliás, jovem para adulto. O capitalismo que iniciou lá atrás, lá no renascimento comercial, ele agora está num foco de desenvolvimento muito grande, né? Nesse aspecto aqui da Revolução Industrial, tá? E agora no campo das relações de trabalho, né? Vai haver o que? Uma formação desse proletariado, né? Vai haver uma grande quantidade de miséria nos grandes centros, condições de moradia desgraçado,
E a mão de obra mais barata que existia era crianças e mulheres, né? Com salários baixíssimos e uma mortalidade exorbitante. Então vamos lá. Veja só aqui a questão das horas de trabalho por semana. Isso na indústria têxtil, viu? Em 1680 se trabalhava 80 horas por semana. Brincadeira? Em 1820, 67 horas por semana. Em 60, 53 horas por semana. E falando de 2007, 46 horas por semana. Isso tudo foi luta da classe, né, da formação da classe operariada, que lutou para que houvesse essa redução aí, tá? Aqui é um textozinho que vai falando um pouco dessa miserabilidade que existia, deu uma lida aqui, né? Uma foto aqui que mostra justamente quem eram os trabalhadores dessa fábrica aqui, crianças, né? E o setor social agora é um foco, é um efeito colateral que surgiu com a Revolução Industrial. A chegada das indústrias foi também a chegada da miséria crônica e dos enjeitados. O processo de apropriação privada dos meios de produção ocasionou o surgimento de um novo tipo de homem. Era o que? O proletariado. Um ser sem posse qualquer, sem propriedade privada ou coletiva, restando-lhe apenas sua força de trabalho que seria comprada pelo capital através de um salário miserável. Ou seja, o proletariado era um miserável, é o que não tinha bens nenhum, a não ser seu corpo físico, sua força física. E era esse corpo físico e sua força física que foi justamente a moeda de mercadoria, né? Na relação entre o empregador e o empregado, a relação nada mais é do que uma relação de compra da força, né? Da força física, né? Mecânica, não jamais do intelectual. Artesãos arruinados eram transformados em operários ou lançados como objetos gastos e obsoletos ao desemprego. Formava-se o exército industrial de reserva. A sociedade capitalista define-se com base numa divisão essencial. De um lado, os proprietários do capital, donos do meio de produção, de outros, os operários assalariados, explorados pelos primeiros. A luta de classe essencial do mundo contemporâneo durante longo tempo, em grande parte nos dias atuais, seria a luta entre patrões e empregados. Quem vai estudar quem vai estudar muito sobre isso e entender essa lógica é Karl Marx. Aí quando a gente estiver estudando sobre a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, quando a gente estiver estudando sobre as teorias dos movimentos sociais, é a hora que Marx vai chegar aqui com força e entender isso aqui, tá? Veja só esse gráfico que vai falar do total de cidades com mais de 100 mil habitantes na Inglaterra, na França e na Alemanha. Veja como, né, se você observar aqui, como o desenvolvimento da cidade foi absurdo, né? Praticamente tinha-se do início, lá desde 1910, uma concentração rural, olha como ela passa a ser urbana, né? Isso é o advento da industrialização. Aqui uma foto que você vê justamente uma indústria, né? Foto de 1928, mostra os trabalhadores da linha de montagem dos primeiros automóveis Ford, lá nos Estados Unidos. E a condição social do operariado, né? Péssimo. Usando máquinas rudimentares, os operários eram obrigados a trabalhar 16 ou até 18 horas por dia. As condições de trabalho eram péssimas e a disciplina era rígida. Todos trabalhavam em pé, sem poder ir ao banheiro. Atrasos e faltas eram punidos com multas para os adultos e castigos feitos para os menores. As fábricas eram insalubres, bem como os bairros operários que as circundavam. Não existia qualquer direito trabalhista atual. As indústrias tratavam mulheres e crianças, a quem pagavam salários ainda mais aviltantes. Muitas crianças eram mutiladas nas máquinas por uma simples distração, cansaço físico ou sono. As condições eram bem punks. E aqui um outro gráfico que vai falando dessa a idade média de falecimento para diferentes grupos sociais. Então vejam só, né? Se você for olhar aqui, né, em cada centro urbano desse aqui, veja como o trabalhador
morriam, né? Olha a quantidade. Aliás, idade média de falecimento, olha a idade de que essas pessoas viviam, né? Lá quando eram ligados ao campo, né? Eles viviam até um pouquinho mais, né? Mas quando vieram ser manobra mesmo, né? Trabalhadores de fábricas, não viviam muito tempo, não. E aí vai haver uma reação desse proletariado, né? Que é o ludismo, cartismo. Então apresentar sobre isso, né? A questão seguidores de Nid Lud tinham como lema destruir máquinas, né? E achava que a máquina que era o culpado. Então vamos quebrar as máquinas, quebrando as máquinas. Não há desemprego e há a possibilidade dos homens ficarem trabalhando, tá? Então o ludismo demonstra esse descontentamento em relação à exploração liberal. E a ideia é mesmo quebrar as máquinas dos patrões. E o cartismo foi uma carta, uma elaboração da carta chamada Carta do Povo, ao parlamento inglês pedindo, né, que houvesse mudanças, né, como por exemplo o voto universal, ou seja, ter representante dentro do povo no parlamento. Não tinha, o parlamento era todo burguês. Então, eles queriam que houvesse a possibilidade de o povo colocar um representante dele no parlamento para que fosse por eles, né? Um voto universal e um voto secreto. E claro também vão surgir os sindicatos, né? O primeiro lá na Inglaterra chamado Trade Unions. Muito bem. As primeiras lutas operárias. O liberalismo do governo inglês só funcionava para os proprietários, essa coisa, né? Do mercado do Estado, aliás, desculpa, do Estado não intervir na economia. Isso aí é bom para quem tem posse. Para os trabalhadores, as leis deste Estado foram extremamente severas. Havia a chamada Lei dos Pobres, em 1864. Proibia a mendicância e a vadiagem. Imagine aí. Tanto quem era mendigo e quem era andarilho, né? Tinha que ser enclausurando os pobres, pegavam esses mendigos e esses andarilhos e enclausuravam, né? Colocavam esses pobres em unidade de trabalho. Era prisão, né? Uma espécie de fábricas-prisões, pressionando-os a trabalhar de qualquer jeito, sob qualquer circunstância. Imagine aí, né? Você tem uma cidade que não deveria haver nem mendicância e nem andarilho. Se tivesse, prendia uma espécie de zoonose, né? Só que zoonose é para animal. Bom, mas nesse momento aí também talvez esses, esses irmãos aí eram tidos com animais, né? Bom, o parlamento criou lei impedindo qualquer forma de organização operária. Ou seja, era proibido fazer uma associação de proletários, né? Uma associação de trabalhadores. Não poderia ter, não. Era crime. E aí vai as primeiras lutas operárias, o ludismo, né? Eu já falei, e associações e greves, né? Embora ilegais, no final do século XVIII, início do século XIX, várias associações de trabalhadores funcionavam. Porém, o preço era alto, pois seus integrantes sofriam duras represálias. Vários foram enforcados. Diversos jornais de associações clandestinas denunciavam os horrores contra os trabalhadores. Greves estouravam de toda parte, atraso de salário, maus tratos, melhorias sociais. A cada greve aumentava a repressão. A situação não era brincadeira não, mano. Veja aqui também esse mapa conceitual. Deixa eu dar um zoom aqui. Papel do Estado na industrialização inglesa. Veja só, né? O parlamento vai propiciar o crescimento do capital, o crescimento demográfico, defesa do comércio através do crescimento, e vai ter o crescimento do mercado consumidor, o crescimento da mão de obra, obras públicas, aumento da produção e desenvolvimento da indústria. O Estado vai também entrar na finança, física, química, matemática, tecnologia, incentivo, tudo isso aqui incentiva as discussões das informações.
Ainda nesse mesmo campo, né, das lutas operárias, o cartismo, o movimento operário inglês, né, que assumiu maiores proporções em 1808 com o movimento cartista, teve origem num documento chamado Carta do Povo, e eu falei. Então, falar sobre isso, tá? O que eles queriam, exigiam? A abolição do critério censitário para se candidatar ao parlamento, né, ou seja, ter representante deles, né? Ou seja, porque você só poderia ter candidato para o parlamento se tiver através da renda. Quem tivesse uma renda inferior não podia ser candidato. Isso que é o critério censitário. Um voto universal e masculino, você vê, masculino ainda, viu? Parlamento anual, né? Mudanças anuais, voto secreto, pagamento dos parlamentares. As primeiras lutas operárias, né? Tá aí o cartismo mais uma vez, né? É, Após a detenção de diversos líderes cartistas, em 12 de julho de 1888, a petição com mais de 1 milhão de assinaturas foi rejeitada pelo parlamento. E lá em 1840 o movimento vai para a clandestinidade. A crise social inglesa levou a novos movimentos cartistas e em 42 o parlamento recebe outra petição popular com 3 milhões de assinaturas. Aí vão estourar a greve. Em 1850 o cartismo decaiu, apesar de ter alcançado alguns direitos, com uma jornada de trabalho de 12 horas. Há uma frase aqui de Tocqueville. Diz ele: desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagre e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Tá aí, meu povo. Esses são os aspectos abordados. E aí eu fiz para vocês, vou mostrar aqui agora, um mapa conceitual meu aqui, bem resumido, tá? Que serve também para vocês, tá? Eu vou fazer uma outra videoaula só sobre isso aqui, que vai ficar mais maneiro, para não ficar muito grande, ok? Então, meu irmão, rapaziada, segue essa parada aqui, tá? Vão vendo as fontes, outras fontes sobre isso, vê filme, tempos modernos, né? Documentários, faça uma pesquisa na internet sobre filmes dessa época, né? Assistam algumas videoaulas, vai servir para vocês, mas principalmente, como falei para vocês, uma leitura de Hobsbawm. Eric Hobsbawm é que vai retratar muito sobre isso aí. Há uns clássicos que retratam sobre esse momento. Tá ok, meu povo? Um abraço, até mais, é nóis.